Pessoal, mais uma vez, boa noite. Vou tentar ser bem objetivo, trazendo um conhecimento prático para vocês terem insights, ideias claras de como o planejamento financeiro pode ser implementado no negócio de vocês. Depois eu disponibilizo a apresentação para vocês olharem com mais carinho, com mais calma, e fico aqui fora ou Meet, se vocês quiserem depois aprofundar cada pedacinho dessa apresentação. O que eu trouxe aqui para vocês? Planejamento financeiro em 6 passos. Sabemos o quanto esse assunto de finanças, planejamento, ele por si só às vezes fica complexo e a gente tenta aqui trazer um pouquinho, desmistificando esse tema para vocês. Primeira coisa, quando você fala de um planejamento financeiro, você tem que pensar no orçamento, que é o próprio planejamento, e também no acompanhamento. A gente já viu alguns casos onde a pessoa constrói todo o plano financeiro anual e depois isso cai no desuso e não é feito um acompanhamento, ou seja, não é efetivo. Por isso que a gente coloca aqui, importante é que vocês lembrem sempre que tem que ter o orçamento, que é realmente essa previsibilidade, e o acompanhamento para garantir que isso vai ser cumprido. A gente trouxe em 6 etapas como que um planejamento financeiro pode ser construído para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de segmento. Primeiro lugar, você precisa estruturar, pessoal de construção. Você não sobe um prédio se você não tiver uma boa fundação. Então, primeira coisa, você precisa entender se você tem o teu controle através de uma planilha, através de um sistema de gestão, como que está a tua estrutura de centro de custo, como é que você organiza isso. Isso pode ser feito em planilha. Não precisa ter um sistema top de linha, bacana. Se tiver, excelente, mas dá para ser feito em planilha. Então você estrutura essa fundação, qual visão dos negócios que você quer enxergar, quais são os KPIs, os indicadores. Por exemplo, eu sou da área de saúde, eu tenho 2 linhas de negócio, um plano de saúde e uma clínica médica. Eu preciso que o meu sistema ou minha planilha tenha isso tudo estruturado para que depois eu consiga planejar e acompanhar quanto que está gerando de retorno a clínica, a operadora de saúde, por exemplo, e numa visão consolidada. Cada um dos senhores tem uma visão de negócio diferente, Pode ser que tenha uma linha de consultoria, uma linha de treinamento. O que traz mais retorno? É o treinamento ou é a consultoria? E por aí vai. Segundo ponto é a previsibilidade da parte de receita. O que é isso? Como é que você prevê o quanto você vai gerar de receita no negócio? A gente tem um conceito bem bacana que facilita muito, que são as premissas. Quando você faz um planejamento, imagina aqui uma empresa de venda de óculos, lembrando da minha amiga aqui. Você não vai chegar ali e vou faturar 200 mil reais no mês. Isso é muito difícil de alcançar. Agora você fala, quantos clientes eu vou fazer de venda, qual a frequência, qual o ticket médio, aí eu chego num valor em reais. Quando você abre isso, que são as premissas para chegar num número, a chance de você realizar aquilo ali é muito maior. Então a técnica de premissas para a receita, ela é essencial para que você faça um orçamento na parte das entradas previstas para o teu negócio. Tá? E aí vai, deduções. Muitas vezes você planeja quanto você vai ter de venda, só que você esquece de colocar as deduções. Toda empresa tem que ter imposto. Eu já recebi cliente que fala assim, não, meu negócio eu não consigo pagar os impostos, porque senão ele não para em pé. E aí, com toda a humildade, se o negócio não para em pé pagando imposto, o negócio não é economicamente viável ou tem um problema de precificação, porque o negócio ele precisa suportar os impostos, senão tem alguma anomalia. Então, a gente começa a descobrir algumas coisas durante o planejamento financeiro. Custos variáveis, numa visão gerencial. Quando você entrega alguma solução, naturalmente você vai ter custos variáveis. São custos que eles estão atrelados diretamente ao aumento das suas vendas. Se você vai vender um produto, você tem quanto custou aquele produto. Se você comprou ele com uma melhor negociação, se você fabricou ou não, dependendo disso, você tem custos variáveis. Quando você diminui a sua receita desses custos variáveis, você chega na tal margem de contribuição, que muitos falam assim, qual a margem de contribuição do teu negócio? E aí o empreendedor, o que é isso? É isso. Aqui o Empresários S.A., ele tem uma receita de membros, de expositores e por aí vai. Quanto que custa para acontecer o evento? A diferença disso é a margem de contribuição. Depois disso você entra nos custos fixos, que muitas vezes ele se torna o vilão do negócio. Primeiro você tem, na parte de custo fixo, que entender qual é a tua estrutura. Lembra o seguinte, quando você, por exemplo, você aumentou 100 reais na tua venda, não é 100 reais no teu lucro, porque essa venda tem os custos variáveis para ela ser entregue. Quando você diminui 100 reais no teu custo fixo, é 100 reais no teu lucro.
E eu não estou dizendo aqui que tem que sair cortando custo fixo. Muito pelo contrário, tem que ter inteligência na hora de cortar. Mas o custo fixo, já diz o Vicente Falcone, é igual unha. Você tem que cortar periodicamente, porque vai crescer. Então, se você não olhar numa visão gerencial de planejamento financeiro, você pode comprometer um bom resultado por causa do custo fixo. Quando você tem um custo fixo muito alto, as pessoas falam assim, esse negócio está muito alavancado. O que é isso? Você tem uma empresa, fatura 200 mil por mês. Se essa empresa tiver um problema com alguns clientes importantes e cair de 200 mil para 120, você continua pagando o seu custo fixo? É o tal do ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Receita menos os custos variáveis, que gera margem de contribuição. Ela paga o custo fixo, está 0 a 0, alcançou o ponto de equilíbrio. A partir disso é lucro, de fato. Menos que isso é prejuízo. Então, é um insight importante para vocês pensarem. E aí você chega no tal EBITDA. O que é o EBITDA? De forma bem prática, porque é um termo que tem uma boa discussão, é como se fosse o lucro da tua operação. Isso foi positivo? Foi negativo? Porque quando a gente fala o seguinte, eu aumentei, fiz uma nova venda aqui no valor de 20 mil reais. Isso é bom? Inicialmente parece que sim, mas acreditem, tem vendas de 20 mil reais que no final das contas a operação ficou negativa. Porque às vezes o teu custo para entregar, você deu alguma bobeada ali e esse tal de EBITDA, que é esse resultado, ficou negativo. A gente já viu isso em várias situações. E um bom planejamento, ele te ajuda, por quê? Uma coisa é eu pegar o meu EBITDA gerencial, estou em julho, de junho. Aí eu vejo assim, esse EBITDA está, 5 mil reais negativo. Já passou. Agora, o bacana do planejamento é que eu vou falar o seguinte, olha, o seu negócio está com EBITDA de X reais, ou positivo ou negativo, até o final do ano. E aí eu agora, em julho, eu consigo remodelar essa minha estrutura de previsões de receitas, de equipe comercial, metas, custo fixo, para que eu alcance o EBITDA desejado até o final do ano. E não tenha a cena, e não, tipo o tal do Zeca Pagodinho, né? Vai deixando a vida levar, o que der, aconteceu isso, foi bom, esse mês não foi, mas o que você esperava? Então o EBITDA é importante você saber que EBITDA você espera do seu negócio. E, por fim, não menos importante, é uma relação da diferença econômica e da diferença financeira. Muitos empreendedores se confundem em relação a isso. Às vezes o negócio ele gera lucro econômico, né? O que eu falei, se eu fiz uma venda de 100 mil, tive um custo total de 50 mil, sobrou 50 mil. Isso necessariamente é caixa? Depende. Se eu tive uma inadimplência disso, não adiantou nada. Economicamente, inicialmente ali eu tenho um lucro, mas eu tenho que reconhecer depois o impacto da minha inadimplência, não gerou caixa. Ou eu estou fazendo uma venda para receber 90 dias, e às vezes o meu custo, eu estou chegando e estou pagando ele à vista. Como é que fica o meu ciclo financeiro? Eu tenho um problema de caixa. Então, e por fim ali, não menos importante também, o cuidado de misturar a pessoa física da pessoa jurídica. A gente vê muitos casos assim, pagamentos no cartão de crédito do sócio para a pessoa jurídica, vice-versa. Claro que cada momento tem que ser respeitado, mas o ideal é que a empresa tenha o tal do princípio da entidade, que a empresa tenha as receitas e os gastos dela. Então, basicamente, pessoal, são as principais etapas de um planejamento financeiro, de uma forma muito sintética, né, resumida, para ajudar os senhores a entender um pouco do que está por trás de um planejamento financeiro. O que vocês precisarem, eu estarei disponível no café. Gosto muito desse tema, então é um prazer falar sobre isso. Também para a gente marcar uma reunião com calma, uma meet, estou à disposição. Espero ter contribuído um pouquinho nos negócios de vocês. Obrigado.